toa que você está vivo até hoje. É porque o Senhor tem propósito para contigo. Mas o que acontece é que nunca te falaram que é necessário você buscar o reino dos céus e a sua justiça para esses propósitos de Deus começarem a falar mais alto na sua vida. Porque há um nível de dimensões onde o Senhor fala contigo pessoalmente, onde o Senhor fala contigo em sonhos, onde o Senhor fala contigo usando as suas escrituras, onde o Senhor fala contigo usando os pastores, os profetas. Mas eu te digo, o primeiro nível é sobre as escrituras, o segundo nível é sobre ouvir a voz. Aleluia. Porque quando tu ouvires dos pastores a mensagem da salvação e tu vais se examinar nas escrituras e você vai conhecê-lo, o verdadeiro Deus que o apóstolo, o pastor, o Messias, aliás, o pastor, o apóstolo, o profeta tem anunciado para ti. Então, logo é necessário que estudas a Bíblia para compreender e conhecer esse Deus. Então, quando chegas nesse nível de conhecer esse Deus, há muita possibilidade de Ele falar contigo e você ouvir a voz dele falando no teu coração. Aleluia. Esta é a razão de que não podemos olhar para os ministros como o ponto da nossa salvação. Não podemos olhar para os profetas, para os pastores como o ponto da nossa salvação. Não, eles são pessoas que foram colocados com Deus para servir ao Senhor Deus a seu favor. E neste momento que você recebeu essa mensagem que vem do teu pastor, que vem do teu apóstolo, que vem do teu mestre de palavra, imediatamente você procura conhecer o verdadeiro Deus a sós. É muito importante estar a sós, estudar a palavra de Deus, porque através desse nível você conhecerá o seu Deus. O Senhor Deus nunca vai te salvar se você não olhar para as suas escrituras. Ele nunca vai te mostrar o que Ele quer de ti se você não ter comunhão com Ele. É necessário que tenhas comunhão com Ele, tenhas o tempo com Deus para a sua vida mudar completamente. Eu anuncio a você que me ouve, que o Senhor Deus sempre esteve presente na sua vida. Ele sempre esteve presente desde no dia que você foi criado no ventre da tua mãe. Ele esteve lá a controlar tudo que poderia acontecer. Aliás, o seu futuro depende do seu fim, porque o Senhor Deus começa com o fim. Então, se tu compreenderes qual é o seu futuro ou qual é o seu fim, você vai perceber que tens uma história tão grande, mas te ensinaram que é necessário você começar devagar ou começar de baixo. Não é assim como funciona no mundo espiritual. O mundo espiritual começa por fim. Então, significa que se você compreender o seu fim, não tem como você não ter um bom propósito. Aliás, se tu compreenderes que você é dono de muitas lojas, você compreender que daqui a 10 anos eu serei dono de muitas empresas, como é que você vai andar na sociedade? Você vai ter uma postura de quem é já empresário. Então logo você não vai pedir esmola, você não vai olhar de qualquer forma nas pessoas negativas. Você vai se construir, você vai se transformar, olhando para dentro de ti e vais ver a sua divinidade crescendo completamente, porque existe um divino em você. É esta coisa que deve ser alimentada pela palavra de Deus. Logo, a palavra de Deus vai te transcender para compreender aquilo que você quer. Aliás, vai te fazer você compreender onde você quer chegar antes de chegar. Logo, é ali onde nasce uma visão. Esta visão vai guiar você para conhecer o verdadeiro Deus. Se nós formos a ver o livro de Gênesis 12, vamos encontrar o que Deus fala para Abraão. O Senhor Deus aparece a Abraão, diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vá a um lugar eu vou te mostrar. Aleluia. Se Deus disse isso para Abraão, disse vai a um lugar onde eu te mostrarei, significa que Deus já sabia qual seria o lugar. O que tinha que fazer o homem Abraão, o nosso pai da fé, tinha que seguir o GPS de Deus, que é a sua palavra. O que tu, irmão, precisas compreender é que quando escutares, ou quando ouvir, e quando estudar a palavra de Deus passa a ser seu GPS para te cuidar, para te fazer você andar em novidade de vida. É muito importante compreender que nós fomos criados para liderar, fomos criados para dominar, que significa que não há nada neste mundo que pode nos atrapalhar, e se nós se conectarmos com o Criador do Universo, porque é Ele que vive, e Ele vive em nós, porque Ele diz no livro de Isaías 66, Ele diz assim: o céu é o meu trono, e a terra é os cabelos dos meus pés.
Em que lugar me deixareis vós? Em que lugar me edificareis vós? Então, se nós olharmos para essas escrituras, vamos compreender que Deus não habita nas casas feitas de ouro, ou de madeira, ou de bronze, mas sim Deus quer habitar no seu corpo. O que deves fazer agora é compreender isto e pôr em prática e transformar seu corpo, transformar sua vida, transfigurar as suas emoções para compreender as dimensões que Deus quer para que Ele possa viver em você. Que significa que não tem como Deus viver em ti antes que o mundo em ti desapareça. Porque se Ele diz fiel é Deus, por qual fomos chamados, Ele não nos chama para mendigar, mas sim Ele nos chama para a vida. Esta é a razão em que Jesus Cristo morreu no nosso lugar, para que nós fôssemos comprados para Ele, ou por Ele, porque é por Ele que fomos comprados, para Ele fomos comprados. O livro de Apocalipse 1, nós vimos, né, quando Ele fala de que Ele nos fez o grupo de sacerdotes, Ele nos fez o grupo de sacerdotes para o seu reino. Para quem Jesus morreu, afinal? Ele morreu para nos levar a Deus. Nós vimos também no livro de Timóteo. Aleluia. 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 Então, significa que, se, está vendo aqui, é Timóteo 1. Timóteo 1, 5. Não é? Aliás, Timóteo 2, 5. Vamos ver o que diz. Porque há um só Deus e um só mediador entre o Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Perceba aqui, então se Deus é mencionado aqui como homem, é porque Ele morreu como homem para nos levar a Deus. Ele não morreu como Deus, morreu como homem. Porque nós sabíamos que Ele, o Senhor Jesus, ainda em vida, Ele se firmava sendo Deus. Muitas das vezes questionado, Ele dizia, o eu sou. Antes de Abraão, eu sou. O que eu sou? Eu sou é aquele que viu Moisés. Quem viu Moisés? É o Senhor, Criador dos céus. Aleluia. Vamos compreender, meus irmãos, que não há uma vida melhor que esta. Esses tempos que vivemos são os melhores tempos para viver e são os últimos tempos para nós, para Deus. Significa que esta pode ser a última geração. Significa que existe o trono a ser levantado, a ser erguido no seu coração, no seu espírito. É por isso que há necessidade de eminentemente você ir para a tua casa, levantar um altar na sua sala, levantar um altar no teu quarto, levantar um altar no seu quintal, no seu trabalho, no seu escritório, para se comunicar com aquele que é soberano. Porque Ele não te fez para mendigar, mas sim Ele te fez para dominar. Aleluia. Então esse domínio Ele precisa te voltar. Quando tu compreenderes a sua própria realidade, significa que não é o pastor que vai curar você, não é o pastor que vai trazer palavras somente para transformar você, mas existe aquele que o Senhor prometeu. Porque quando nós formos a ver no livro de João 14 ou João 15, Ele promete que, João 14, Ele promete que enviará alguém para ficar conosco, que é o Espírito da verdade. Aleluia. Porque Ele disse que na casa dos meus pais há muitas moradas, mas Ele podia enviar alguém para ficar conosco. Aleluia. Então, para esta coisa que vai enviar, era para que para nos levar para um lugar onde Ele vai estar. Porque se Ele disse, onde eu estiver, estará em vós também. Ele não disse depois da morte. Ele disse que onde você está, neste momento, nesta cadeira onde você está, neste lugar onde você está para me ouvir, Ele está presente. O que tem que fazer para Ele estar presente? É conhecer a Ele. Conhecer a Ele e reconhecer, que significa saber que Ele morreu na cruz para te libertar. Então, logo neste momento, você começa a abrir a sua mente para compreender que a liberdade que vem de Deus é a mesma liberdade que te devolve ao Éden, onde o primeiro homem foi expulso. Então, quando tu voltaste para Éden, significa que a autoridade dominou, em que o Senhor prometeu aos homens na criação, esta autoridade volta para ti automaticamente. Aleluia. O Senhor é tão bom, Ele é tão maravilhoso, porque quando nós expressamos essas palavras, Ele começa a falar mais. Então, para terminar, só vai depender dEle. É por isso que neste momento ainda vou falar acerca dele. Se nós vimos que Ele, quando criou o homem, Ele deu autoridade e domínio. Significa que a autoridade e domínio que Deus deu aos homens, Ele foi devolvendo aos homens quando Ele enviou o Senhor Jesus. Por que Deus tem que fazer isto afinal? É porque Ele te amou primeiro. Ele sacrificou o seu primogênito, o seu Filho único, para que Ele morresse como homem, não como Deus, porque Deus não podia morrer.
Aleluia. E se formos a ver a ciência, prova que lá no Golgota, no lugar em que Jesus foi morto, quando eles fizeram a escavação, encontraram as garras de sangue do Senhor Jesus. Quando fizeram DNA, foi compreendido que 96% do grupo sanguíneo não pertencia ao homem normal. Aleluia. Significa que 4% que ele carregava era somente da Maria, que é sua mãe. Mas os 96% era do seu Pai, o Criador. Aleluia. Vamos compreender, amados, que Ele não morreu em vão. Ele não morreu em vão naquela cruz. Ele levou para te devolver a Deus, como vimos neste livro do Timóteo. Aleluia. Aleluia. Ele não morreu em vão. Seria difícil para ti compreender isto, mas as Escrituras vão te revelar que Ele não morreu em vão. Ele não morreu em vão. Aleluia. Aleluia. Diga: Senhor, meu Criador, agradeço imensamente por teres enviado o seu Filho, que no outro tempo Ele morreu por mim. E neste momento, eu creio que a morte dele não seja em vão. Eu preciso compreender que Ele morreu para me devolver ao Éden, que significa que o Éden já está em mim agora. O Éden já está em mim. Recuso-me a morrer. Recuso-me a ser pobre. Recuso-me a permanecer nas cadeias espirituais. Eu estou livre, abençoado. E eu sou abençoador de muitos. Estou cheio de vida e de saúde. Em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Então, se o amado falou ou repetiu essas palavras comigo com muita fé, significa que há um tesouro a ser depositado agora no seu espírito. Sabe qual é o tesouro? O poder do Espírito Santo, o poder da luz. Porque só com este poder é que nós passamos a vencer os obstáculos. Com esse poder é que nós voltamos ao Éden. Aleluia. Muito obrigado, amado, por me escutar. Em nome de Jesus, receba a glória da presença do Senhor Jesus. E que tudo corra bem na sua vida. E que não haja mais engano na sua mente. Compreenda isto, que o Senhor Jesus veio por ti. Ele veio para te resgatar. Ele veio te resgatar para que tu tenhas a vida como a vida dele. Significa que o que ele é o que tu deves ser. Significa que o que ele foi é aquilo que tu deves ser. Não importa onde você passou, não importa o que você fez no passado. O importante agora é compreender que já foste comprado pelo um sangue. Aleluia. E este sangue te comprou para que tu tenhas vida. Vida com abundância. Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos ler um versículo para terminar. O livro de Tiago, ele nos mostra aqui, Tiago 12. Bem-aventurado o varão que sofre tentações, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aleluia. Estão a dizer aqui para nós que bem-sucedido, bem comportado, bem-aventurado, bem acarinhado, bem observado, bem próspero. Aleluia. O homem que anda segundo as provações, significa que quanto mais fores tentado, você ser provado, é dessa forma que tu ganharás a justiça. É dessa forma que tu ganharás a coroa, que significa que coisas mais virão para ti, mas tu deves suportá-las, todas elas, e vencer pela palavra do Espírito Santo, vencer pela palavra de fé. Aleluia. Então a Bíblia nos mostra isso, que quando passarmos provações, é quando somos chamados os filhos de Deus. É quando somos chamados aqueles que o amam. Aleluia. Então logo devemos amar a palavra de Deus e confiar nela e vivermos para Deus, porque o Senhor nos ama tanto. Sairmos de pecado completamente, fazermos aquilo que agrada a Deus, para não sermos como o diabo, porque ele caiu por causa da sua ignorância. Muito obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Thank you, Jesus.